Meus amigos, minhas amigas, estamos juntos mais uma vez. Uma boa tarde para todos. Vamos iniciar então mais um ensinamento que virá através do livro Fonte Viva de Franciscano Xavier. Capítulo 110. Quem tiver o livro pode consultá-lo. Capítulo 110. Vigiemos e oremos é o título. Vigiemos e oremos. Que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Palavras de Jesus, que falou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Aí que está, pessoal. Nós temos que orar e vigiar para não cairmos em tentação. E de onde vêm as tentações? De nós mesmos. Aí é que está. Mas, enfim, em cima desse fato, vamos então para o ensinamento que ele vai nos passar. Ele começa nos dizendo: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Olha que coisa fantástica. As mais terríveis tentações decorrem do mundo sombrio de nossa individualidade. Aí ele fala: assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Então, se o lodo que consegue tisnar o lago, ela procede do seu próprio seio. A mesma coisa acontece conosco. Eu agora me recordei de um fato que o Chico falou assim. Olha o que o Chico falou. O Chico falou assim, inclusive isso consta, é só vocês consultarem, num livro intitulado O Evangelho do Chico Xavier, que diz assim: não existe tentação. Toda tentação nasce de nós. Nós é que somos tentados por nós mesmos. É a pura verdade. Por isso que ele, logo no começo, Emmanuel começa nos dizendo: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Aí ele continua: renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Aqui já requer uma reflexão. Todos nós na face da terra, sem exceção, renascemos aqui na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Essa é a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na terra. Trabalhar esse nosso eu. Trabalhar os delitos do passado. Porque tem quantas pessoas que falam assim, que eu tive contato: seu Antônio, por que eu estou passando por tanta vicissitude na minha vida? Eu não me recordo, desde minha infância, de ter feito mal para ninguém. Por que eu passo por tanto sofrimento? Aí é que está. Nós temos que nos curvar, pelo menos, diante das evidências da lógica. Ora, se desde a minha infância até o presente momento eu não fiz mal para ninguém, por que eu estou passando por isso? Então, nós temos que concluir, não é? Que todas as infrações que eu cometi na lei de Deus foram em vidas pretéritas. E que Deus, através de sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade, através de uma lei criada por ele, que chama-se reencarnação, de retornarmos na Terra para convivermos com as pessoas que eventualmente eu tenha prejudicado e conviver comigo mesmo que me prejudiquei, através de minha atitude, ação e pensamento. É uma nova oportunidade que nós temos aqui na Terra, na condição de aluno repetente que todos nós somos. Todos nós aqui na Terra somos alunos repetentes na escola chamada Terra. Nós fomos reprovados numa infinidade de matérias. E Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui, frente a frente com as matérias em que nós fomos reprovados, para passar de ano. E quais foram as matérias que nós fomos reprovados? É muito simples. Paciência, inveja, ciúme, maledicência, melindre. Tá vendo? Se eu for ficar enumerando aqui, dá para encher um caderno. Por exemplo, uma outra também,
além do melindre, convivência. Ou seja, convivência não, relacionamento. É muito raro encontrar uma pessoa que tira nota 10 em relacionamento. Isso eu estou falando em relacionamento, hein? Que às vezes a gente pode ver uma pessoa no trânsito, uma pessoa que a gente nunca viu, e no trânsito a gente perde a paciência. Isso aí chama-se relacionamento. Já pensou se eu falar convivência? Que todos os dias de manhã a gente acorda e tem que ver a cara da pessoa que a gente não gosta? Então, nesse quesito de convivência, de relacionamento, nós tiramos nota 0. Esse também é mais um item em que nós estamos aqui na Terra, em que nós fomos reprovados, e que estamos aqui na Terra para nos vencermos, porque o maior inimigo que nós temos na Terra somos nós mesmos, através de nossa intolerância, né? Da nossa incomplacência, da nossa intransigência, aí que está no nosso melindre, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Olha quantos itens que nós temos que trabalhar aqui na Terra. Por isso que ele fala aqui, Emmanuel, renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Essa é a verdadeira finalidade. Nós devíamos ficar aqui na Terra só nos observando, para descobrir o item. Por isso que fala-se, conhece qual o caminho mais próximo de conhecermos, de atingirmos a felicidade. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Aí é que está. Aí ele continua. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Olha só. Repetindo. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, pessoal, por que a pessoa tem o hábito da maledicência? Porque tem tendência para isso. Por que a pessoa é viciada em jogo? Porque tem tendência para isso. Por que a pessoa é viciada, muito embora ela não queira, em cigarro, em bebida, em droga, muito embora ela não queira? Porque ela tem tendência, ela tem predisposição. Tudo que a gente faz assim e não consegue dizer que nós temos predisposição, nós temos tendência. Por isso que ele fala, nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. São sugestões, a palavra que ele usa aqui, isso é importante. Sugestões de inferioridade. Então nós somos sugeridos a fazer coisas que muitas vezes a gente não quer, porque sabe que é errado, mas a gente faz conscientemente. Por que faz? Porque nós recebemos sugestão para fazer isso. Essa sugestão está na nossa tendência, na nossa predisposição. Por exemplo, às vezes quando a gente é jovem, a pessoa oferece um cigarro para a gente experimentar. Tem pessoas que, quando jovem, dá as primeiras tragadas no cigarro e começa a tossir. Ah, não, eu não vou me acostumar com isso, não. E pega e desiste. Por quê? Por que desistiu? Não foi porque tossiu, é porque não tinha tendência para isso. Ela não trouxe essa predisposição de outras existências. Agora, se a pessoa experimentar e amar e viciar, é porque já tinha predisposição para isso. Não adianta a gente querer julgar, não adianta querermos julgar, condenar a pessoa que nos levou ao vício. Porque nós viciamos não foi porque o outro sugeriu. Não foi porque o nosso amigo sugeriu. É porque essa sugestão já estava inserida dentro de nós. Aí é que está. Então nós recebemos essa sugestão do íntimo do nosso mais íntimo. Dos hábitos que adquirimos em vidas pretéritas. Essa que é a verdade. Tá vendo aí, pessoal? Aí ele continua, nas íntimas relações com os nossos parentes. E agora pegou, hein? Somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Olha só que coisa interessante. Numa família, irmão, irmã, tio, tia, pai, mãe, neto, avô. Devia haver união, né? Devia haver paz. E na maior parte dos lares, isso não acontece. Por quê? Aí ele fala, nas íntimas relações com os nossos parentes, nós somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Nós somos surpreendidos, é o que ele fala aqui.
Muita gente fala, mas meu Deus, por que eu não me dou bem com minha mãe? Por que eu não me dou bem com meu pai, com meu irmão? Nós estamos surpreendidos, nós ficamos perplexos. Tá vendo? De perceber em nós uma certa animosidade com um parente. Em que a gente sabe que tem que amar, perdoar, mas nós não conseguimos. É muito forte dentro de nós, não é? A aversão, não pela pessoa, pelo parente, mas por suas atitudes. É muito forte dentro de nós essa aversão. Sabemos que não podemos ser assim, mas nós não conseguimos, porque é muito forte essa predisposição e essa tendência em aumentar essa animosidade, porque essa animosidade não surgiu dessa existência. Essa animosidade surgiu em existências pretéritas. Eis aí a razão. E continuando ele fala, em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência. Aqui ele está dando uma sugestão para essa patologia que está inserida em nossa alma. Aí ele fala, em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Olha uma receita que ele está passando, uma sugestão. Vou repetir que isso é muito importante, e isso tem que penetrar no íntimo do nosso mais íntimo, e nós temos que aprender a levar a efeito essas sugestões. Ela não pode ficar inserida em nós como uma teoria, tem que ser na prática. Repetindo, em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Aí ele continua, em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão e da fraternidade pura, do bem incessante. Só assim, eu escrevi aqui, só assim nos tornaremos bons. A pessoa quer ser boa, porque a nossa doutrina dá uma sugestão. Ela fala assim, fora da caridade não há salvação. Porque este é o trabalho mais eficaz para nos tornarmos bons. É quando nós temos a atividade do bem de forma contínua, não eventual, contínua. Mas existe outra metodologia de ensino, que é essa sugerida por ele aqui. Olha só o que ele fala. Em contato com os afetos mais próximos, tá vendo? Então, em contato com os nossos familiares que nos amam e nós os amamos também, e em contato com os nossos desafetos familiares, não é? Temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade. Tá vendo? Então, se o familiar que procura me irritar e me tirar do sério, essa é a oportunidade que Deus me concedeu para exercitar a boa vontade, o perdão e a fraternidade pura do bem incessante. Porque senão, pessoal, raciocinem comigo. Já imaginou se Deus nos tivesse colocado numa família onde todos eles fizessem só o que eu quero e só o que eu gosto? Como é que eu ia crescer? Como é que eu ia evoluir? Como é que eu ia aprender a perdoar? A ser complacente, transigente? Como é que eu ia aprender? Convivendo com a pessoa que não me dá problema. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós só crescemos quando superamos, ou seja, quando colocamos a cabeça para funcionar, para superar, suplantar, sobrepujar as adversidades do caminho, as pedras do caminho. Porque quando a gente está passando por um problema, eu vou ter que pensar, raciocinar o que eu devo fazer para me desvencilhar daquele problema. Muita gente não sabe disso, mas o meio mais rápido e eficaz para se expandir a inteligência é nesses casos. São nesses casos. Muita gente pensa, aí é que está o equívoco, que nós expandimos a inteligência através da cultura, e não é. Do grau de instrução, não é. São conceitos e cultura da Terra.
que dá excessivo valor àquele que conseguiu uma cultura. Mas, no plano espiritual, as portas não estão abertas especificamente para aqueles que têm cultura. Para aqueles que têm elevação de conhecimento. O conhecimento é importante, é imprescindível, é importante relatar isso, lembrar isso. É importante, imprescindível, mas não é tudo. O mais importante, volto a repetir, não é a elevação de conhecimento, o mais importante é a elevação de sentimento. E isso aí não é fácil. Porque se a prioridade maior fosse a elevação de conhecimento, o analfabeto não entraria no reino dos céus. Certo? Não entraria. Lá só entra quem tem elevação de sentimento. Aquele que aprendeu o exercício da resignação com aqueles que os perseguem dentro de sua própria casa. Aquele que aprendeu a perdoar. Aquele que aprendeu a engolir o sapo, ou seja, da outra face. Aquele que não blasfema e não reclama com Deus pelas vicissitudes da vida. Isso o culto e o analfabeto tem que fazer. Só assim entra no reino dos céus. Não é com a cultura, é com diploma, não. Isso nós precisamos aprender. Isso nós precisamos aprender. Por isso que nós temos que agradecer a Deus por Ele nos ter colocado numa família que me causa problema. Para que eu aprenda a me superar. Eu aprendo a amar, a perdoar, porque quem ama esquece, quem ama perdoa, quem ama deixa para lá, quem ama não liga, quem ama não se melindra. Só quem se melindra é o orgulhoso, aquele que não leva o desaforo. Pessoas que têm essa personalidade, que é uma patologia que está inserida em sua alma, está completamente enferma. Muito enferma, mais enferma que aqueles que nos perseguem dentro de nossa própria casa, ou seja, lá onde for. Mais enferma. Porque aquele que nos persegue e nos maltrata tem atenuante e nós não temos. O atenuante deles é a ignorância, não conhecem a Deus. E nós conhecemos, mas nós conhecemos. Para nós não tem atenuante, tem agravante. Essa que é a verdade. Então vamos agradecer a Deus as vicissitudes da vida, as pedras do caminho e o parente difícil. Porque só através desse contato é que eu vou aprender a evoluir, a crescer, a sublimar os meus sentimentos. É através dos obstáculos. Esse é o primeiro trabalho que nós temos que fazer na Terra. O segundo é o fora da caridade da nossa salvação, é fazer o bem ao próximo de forma contínua e não eventual. Olha, pessoal, eu espero que todos nós aprendamos isso. Porque a nossa felicidade depende disso, desse trabalho. Continuando, que essa lição é uma das mais belas que eu já vi na minha vida. Aí ele continua. Não te proponhas, desse modo, a atravessar o mundo sem tentações. Porque elas nascem contigo. Assomam de ti mesmo. Alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, igual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Olha aqui, que maravilha, pessoal. Vou ler novamente, para que cada palavrinha dessa penetre no íntimo do nosso mais íntimo. Por isso é importante, porque é a nossa felicidade que está em jogo. É importante aprender isso aqui, decorar, assimilar isso aqui. E se esforçar, enquanto estivermos na Terra, com todas as forças da nossa vida, para colocar em prática. Porque são doenças, energias mórbidas, que estão inseridas no nosso perispírito, na nossa alma. Vou repetir. Não te proponhas desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Como é que nós podemos pedir a Deus que retire de nós as tentações? Ele não pode fazer isso.
Porque não foi ele que criou a tentação para mim. Não foi ele que criou a minha cruz. Quem criou a minha cruz foi eu. Por causa de minhas tentações. Próprias de mim. Surgidas de mim. Assomadas de mim. Certo, pessoal? As tentações, como o Chico Xavier falou, elas surgem de mim. Não é? Então, quando uma pessoa, para dar o exemplo, ela vem me tentar, vamos dizer assim, entre aspas, para que eu mexa com droga, para que eu seja uma prostituta, ou então para que eu experimente o álcool. Se eu viciar, quando eu experimentar, seguindo a sugestão da pessoa que me ofereceu, a culpa não é dela. Eu não fui tentado por ela, eu fui tentado por mim mesmo. Essa tentação está dentro de mim. Eu fui fraco, eu fui vulnerável. Eu podia muito bem ter dito não. Se a pessoa me chama para roubar, eu vou? Eu vou se eu quiser. E se eu for, a culpa não é dele. A culpa é totalmente minha. Eu segui a sua sugestão porque eu tinha predisposição para isso. Tendência para isso. Por isso que ele fala, não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo. Alimentam-se de ti. Quando não as combate dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Então, a tentação, os problemas que acontecem em nossas vidas é o mal necessário. Deus permite que os problemas surjam em nossas vidas, para que nós aprendamos a superá-los, dessa forma expandindo a nossa inteligência para arrumar uma saída. É nesses momentos que a gente pensa em Deus, que a gente ora, que a gente procura Deus. Porque se não tivéssemos problema, a gente se acomodaria. Essa é que é a verdade. Por isso que o Chico Xavier falou, quando se desvencilhares de um problema, aguardar outro. Porque o problema é o mal necessário em nossas vidas. Vocês podem perceber. Quando nós éramos infantis, adolescentes, nós tínhamos problemas também. E a gente vivia pedindo a Deus, fazendo promessa para nos desvencilharmos dos problemas. Depois de algum tempo, um mês, 2, a gente se desvencilhou do problema. Graças a Deus, me desvencilhei dos problemas. Não demora 15 dias, vem outro. A gente fica apavorado, aí não demora 15 dias, vem outro. E da nossa infância até agora, o que aconteceu em nossas vidas? Um problema atrás do outro. Por quê? Por isso que o Chico falou, quando se desvencilhares de um problema, aguardar outro. Porque é um mal necessário. Porque eu não cresceria, eu não evoluiria se convivesse só com pessoas que fazem tudo o que eu quero. Eu não progrediria se não tivesse problema na minha vida. A Terra não é uma escola. A Terra é uma escola. Eu sou um aluno repetente. Como é que a professora quer que o aluno passe de ano? Que ele cresça, que ele se instrua. Não é passando problema para ele. Ela passa o problema, ele não gosta. Mas é um mal necessário. O seu progresso, a sua evolução vai depender do esforço que ele fizer para superar o problema, resolver o problema que a professora passou. É dessa forma que Deus trabalha conosco. Que nós também somos alunos repetentes. Onde já fomos reprovados numa infinidade de matérias que eu falei. Paciência, orgulho. Aí ele continua aqui. Ora, caminharmos do nosso berço até o túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Ninguém escapa disso. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas, atravessar tormentas de lágrimas, são sofrimentos lógicos da experiência humana. Olha que ensinamento fantástico. Nós precisamos nos conscientizarmos dessa verdade e efetivamente. Vou repetir. Olha só, pessoal, que ensinamento fantástico. Isso, nós temos que entender isso dentro de nós.
caminharmos do berço, ou seja, do momento que nós nascemos, até o túmulo, ou seja, toda a nossa existência aqui na Terra, toda, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas, isso é terrível. Mas a gente tem que tolerar as antipatias gratuitas, ou seja, é a gente chegar no local e a pessoa não ir com a nossa cara, sem ao menos a gente ter sido apresentado para ela, que é o que mais acontece, principalmente em empresa. Atravessar tormentas de lágrimas, quem não passa? Quando vê um parente morto ou no hospital. São vicissitudes lógicas da experiência humana. Para terminar, ele fala: entretanto, lembremos-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência no mal do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Tá vendo, pessoal? Ficou aí um ensinamento maravilhoso. Maravilhoso. Da noite de hoje. Pessoal, eu preciso pegar algo ali para relatar para vocês que é muito importante. Desculpem-me. Olha, pessoal, aconteceu um fato, eu não ia relatar, ou seja, o certo seria não relatar, mas eu até já fui avisado em algumas outras ocasiões, né, por alguns amigos meus espiritualizados, amigas minhas, como também por alguns espíritos, né, que as coisas que acontecem conosco, nós deve ficar só conosco, não é para passar adiante. Mas como eu tenho a língua grande, essa é a primeira situação, e a segunda é que eu não consigo me conter, a ansiedade ela me invade de tal forma que quando acontece um fato comigo que eu fico extremamente feliz, e hoje eu estou assim, extremamente feliz, eu não consigo ficar só para mim, eu tenho que passar para frente. Nem minha família sabe do que eu vou falar para vocês, vai saber agora. E depois eu vou ter que mandar o vídeo para eles. Esse fato já aconteceu comigo em outras circunstâncias, mas agora é o seguinte, pessoal. Eu, de uns 20 dias para cá, toda vez que eu vou na agência bancária, eu passo numa rua, caminho de lá, e eu vi que tinha um galpão lá para alugar. E aí depois, agora alugou, faz um mês que alugou. E eu vi que uma coisa me chamou a atenção, eu vi aqui na rua, tinha uma infinidade de motos. Mais ou menos umas 70, 80 motos. Me chamou a atenção aquilo. Aí eu logo percebi, calculei, deve ser alguma empresa que se utiliza dos motos para fazer entrega. Só que quando foi uns 3 dias atrás, eu passei lá, olhei para aquele mundaréu de moto e, como é de hábito comigo, eu entrei em oração e pedi a Jesus com toda a fé da minha alma que protegesse os motoqueiros. Porque morrem 3 motoqueiros por dia em São Paulo. 3 por dia. Sem contar os que ficam aleijados, hospitalizados. É doloroso, né? Pai de família e a maior parte jovens. Muito bem. Ou eu comecei a orar para eles. Eles do outro lado da rua, cheio de moto e orando. Nisso, na oração, eu tive um pressentimento, eu tive uma intuição. Pressentimento não, uma intuição. Quando eu tive a intuição, na hora eu peguei uma caneta, um papel, porque eu sou muito esquecido, né? Porque eu fiquei perguntando para Deus o que poderia ser feito para eles se sentirem protegidos. E aí veio a resposta do plano espiritual. A resposta que veio foi que eu devia ser passado para eles algo, para eles mentalizarem. Aí, pessoal, aconteceu uma coisa incrível. Eu vi, me surgiu assim no meu coração, na minha mente,
criar um adesivo para ele colocar na moto. Para ele colocar. Eu já fazia isso com caminhoneiro, mas com motoqueiro não. Aí peguei, aí eu falei assim, o quê? Eu fiquei, como é que eu vou escrever? Aí nisso veio as frases que eu devia escrever. Eu na hora tive que anotar na minha agenda. Anotei na minha agenda, não sei se vai dar para vocês verem. Aí peguei, fui numa gráfica e mandei fazer o adesivo, para eles colocarem na moto, não sei se dá para vocês verem, ó. Se não der para vocês lerem, eu vou ler para vocês. Para o motoqueiro, ele colocar em cima do tanque de gasolina, e aí olha o que está escrito, não ligue sua moto sem antes mentalizar Deus e Jesus para lhe proteger. Mandei fazer no dia seguinte, o rapaz da gráfica, ele é espírita, ele gostou, cobrou metade do preço, no dia seguinte, que foi ontem, ele já me entregou. Vou repetir. Não sei se dá para vocês verem aí. Vou ler. Não liga. Vocês já imaginaram quando o motoqueiro ele sai apressado para atender o seu patrão, a sua empresa? Ele monta na moto e sai que nem louco. Por isso que morre tanta gente. Mas quando ele for ligar a moto, que ele vê, ele vai ver isso aqui que está bem em cima da cara dele. Ele vai ver. Não ligue sua moto sem antes mentalizar Deus e Jesus para lhe proteger. Nossa! Aí eu peguei hoje, eu fui lá. Falei, eu vou levar isso aqui, eu estava com ansiedade, fui lá levar. Quando eu estava passando na rua, assim, eu vi, tinha uns 10, 15 deles, tudo conversando, sentado na calçada, tudo brincando, tudo tirando sarro, são todos jovens. Eu não quis nem saber, eu sou meio despachado. Eu falei, pessoal, dá licença, é o seguinte, eu precisava de um favor de vocês. Eu gostaria que o trabalho de vocês é muito perigoso. E vocês precisam da assistência de Deus para que mal nenhum aconteça com vocês. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no tanque de combustível, em cima, que é para quando você for ligar, aí eu distribuí um para cada um. Cheguei para um outro rapaz que estava lá, falei assim, olha, a sua empresa lá, eu quero falar, me dá o nome do encarregado que eu quero falar com ele, para ele distribuir para os seus motoqueiros. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou lá e eu mesmo vou lá entregar. Ele falou, ele entregou. Não sei também. Aí o que aconteceu? Eu peguei, fiz a minha parte e fui para o banco fazer o meu trabalho. Quando eu voltei, aí, pessoal, foi nesse momento que me deu felicidade. Quando eu voltei, eu vi aquela fila imensa de moto. Todas elas já estavam carimbadas com o selinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quase chorei. Eu tenho que fazer um esforço muito grande para não chorar emocionado. Este, hoje, foi o meu presente de aniversário. O maior presente de aniversário que eu recebi na minha vida foi isso. Agora, por que eu resolvi falar isso para vocês? Por quê? Pelo seguinte. Por quê, pessoal? Os mensageiros de Jesus precisam trabalhar. Precisam trazer a boa nova. A esperança e a paz, principalmente agora que nós estamos passando por uma turbulência, por uma transição, por um sofrimento decorrente do desemprego, não é? De doenças e muitas outras coisas. Nós estamos passando por uma prova muito difícil. Agora mesmo, não tem 10 minutos, o meu filho ligou para mim e falou que a filhinha dele, que é minha neta, está com Covid. E ele tem certeza que ele também está. Calma, vai todo mundo curar, tenho certeza. Não vamos se desesperar, não. Enfim, aí o que acontece? Os mensageiros de Jesus, todos estão prontos para trabalhar. Mas para trazer as informações de lá para cá, precisa do trabalhador. Cadê o trabalhador? Se está todo mundo fora das casas religiosas, todo mundo dentro de casa com medo, apavorado com o corona. Onde está a fé em Deus? Onde está a coragem para sair para trabalhar? Para fazer evangelho em casa. Então, esse é o momento em que Deus está precisando do trabalhador. É com isso que a nossa doutrina fala. Quando o trabalhador está preparado,
o serviço aparece. Como eu estava em oração, orando para os motoboys, para os motoqueiros, Deus falou, podemos passar a informação através dele, mesmo ele sendo rico em pecado, que é o meu caso. Mas Deus estava preparado e Deus passou isso aqui. Maravilhoso. E olha, alguma coisa me diz que isso vai avançar, isso vai crescer. Eu estava vindo para cá ainda há pouco, passei em frente a uma empresa, vi 4 motos, parei meu carro, desci, fui lá, e eu vi os motoboys lá, entreguei para eles, todos ficaram felizes, na hora já foi colocar o adesivo lá. Então eu tenho certeza que todos esses motoboys, quando ele for ligar a moto e ele vê isso aqui, ele vai lembrar de Jesus. E isso pode salvar a vida dele. Isso pode salvar a vida dele. E eu tenho certeza que eu já fui em 2 empresas de motoboy, todo mundo adorou. Eu tenho certeza que muitas empresas que trabalham com motoboy vai mandar imprimir isso aqui. E se você, na sua cidade, agora me surgiu isso aqui, você na sua cidade, porque nosso grupo é grande, né? Tem várias cidades. Por favor, falem, mandem imprimir isso aqui. Um adesivo pequeno. E peçam para os motoqueiros colocar na moto, pelo amor de Deus. Vou repetir. Não ligue sua moto sem antes mentalizar Deus e Jesus para lhe proteger. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, ficou aí os ensinamentos da noite de hoje com nosso Senhor Jesus. Ilumine você, cada um dos seus familiares. Não percamos a esperança. Tenhamos fé no nosso Senhor Jesus. Eu podia agora muito bem estar apavorado com a notícia que meu filho deu, que a mulher dele está apavorada. Eu liguei para ela agora. Vamos ficar na paz. O barco está na turbulência, mas Jesus está no leme. Jesus está no leme. E o nosso barco não irá sossobrar. Muita paz.